Está conectado. Enem 2020. Ao apresentar a água como elemento primordial ou arqué, Tales de Mileto inaugura uma grande tradição que vai marcar profundamente a história do pensamento ocidental. Tales de Mileto inaugura a filosofia, ou, se você preferir, o pensamento racional. A partir de Tales de Mileto, você terá Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, você terá Empédocles, você terá Demócrito. E o que vai marcar fundamentalmente todos esses pensadores, todos esses filósofos, é o fato de que eles estão estabelecendo uma nova tentativa de explicação da realidade, que é explicar a realidade a partir de fenômenos naturais. É importante nós estabelecermos um dado aqui para que nós não façamos nenhum tipo de confusão. Quando Tales de Mileto inaugura a filosofia, ele não está acabando com o mito. É importante que nós percebamos isso. Muitas vezes as pessoas acreditam que a partir do momento em que o Tales, lá no século VI a.C., inaugura o pensamento racional, o mito estaria acabado. Isso não é verdade. O mito nos acompanha até hoje. Então eu preciso ter noção de que o pensamento racional, de que a filosofia ela é mais uma tentativa de explicação da realidade, e não a única tentativa de explicação. É claro que ela tem algumas características que são muito peculiares, como, por exemplo, apresentar causas naturais para explicar a natureza. Ela também caracteriza-se pela questão do logos, que é o discurso racional, pautado numa relação de causa e efeito. Lembrando que essa relação de causa e efeito sempre está envolvendo causas naturais para explicar fenômenos naturais. Essa talvez seja uma das principais diferenças em relação ao mito, em relação à cosmogonia. Quando você trabalha com a cosmogonia, o pensamento cosmogônico, ele apresenta para nós explicações de caráter sobrenatural. Quando eu trabalho com explicações de caráter sobrenatural, essa explicação está errada? Não. Nós não podemos falar assim. Mas as explicações de caráter sobrenatural, elas vão estar baseadas principalmente na ideia de aceitação. Você conta com a aceitação da comunidade, você não pode criticar o mito. A partir do momento que você critica o mito, você acaba com ele. Isso é uma outra diferença fundamental quando você trabalha com o pensamento racional, quando você trabalha com a filosofia. Você vai ver que o Tales, ele apresenta para nós a água como elemento primordial. Outros filósofos apresentarão outros elementos, como o apeiron, o ar, o átomo, o número e assim por diante. A partir do momento em que o Tales inaugura essa nova forma de pensar, você vai começar a ter uma profusão muito grande de pensadores por todo o mundo antigo. A filosofia, então, ela passará a fazer parte do nosso dia a dia, ou melhor, a fazer parte do cotidiano ou da história das civilizações ocidentais. Quando nós chegarmos em Sócrates, nos sofistas e no Platão, a filosofia, então, ela dará uma espécie de guinada, ela mudará de direção. O foco deixará de ser apenas a physis, apenas a natureza, e ela começará a se ocupar de questões relacionadas ao homem. É a partir desse momento que discussões sobre política, discussões sobre ética, sobre justiça e sobre qual é o verdadeiro conhecimento passarão a fazer parte do dia a dia dos filósofos. Aí nós temos Sócrates, Platão e sofistas e chegaremos ao Aristóteles com o seu trabalho de sistematização do pensamento racional. Depois nós trabalharemos com os filósofos do período helenístico, onde uma das grandes discussões que será feita é a discussão acerca da felicidade. E aí nós teremos os estoicos, teremos os cínicos, teremos os epicuristas e teremos os céticos. O que vai marcar fundamentalmente essas discussões é sempre você tentar apresentar explicações de caráter racional e sempre você estar aberto às discussões e sempre você estar aberto ao diálogo. Esse é digamos assim, esse é um elemento fundamental quando nós trabalhamos com a ideia de filosofia e quando nós trabalhamos com a ideia de pensamento racional. Muito obrigado.